Beleza, pessoal, aula número 4 do curso de História para a Polícia Militar de Pernambuco. Se você for fazer o concurso no segundo semestre, essa aula aqui para você vai ficar top, beleza? Professor Jartson sou eu, e a gente vai ter uma aula hoje baseado no contexto ali da expansão territorial do Brasil, das guerras bárbaras e da revolta ou guerra dos mascates, beleza? Tô meio gripado hoje, tô lascado, mas você que tá acompanhando aí, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, dá aquela força lá pra gente, beleza? Vamos lá, para entender esse assunto, a gente tem que fazer uma retrospectiva dos assuntos anteriores, né? E que retrospectiva seria essa? Primeira aula a gente viu sobre a questão da pré-história, sítios arqueológicos e tal, beleza? Na segunda aula vimos sobre a sociedade colonial, vimos sobre as capitanias hereditárias, vimos sobre o período colonial, pré-colonial, suas civilizações indígenas também deu uma abordada. Na aula número 3 a gente falou sobre invasão holandesa, falamos sobre a formação dos quilombos dos Palmares. E o desfecho dessa aula número 3 é importante você entender para você entender essa aula número 4, beleza? Porque é justamente uma vai complementar a outra. Hoje, como a gente vai falar de expansão territorial, tem relação com o fato da expulsão dos holandeses. Então, uma coisa leva a outra e vamos tentar fazer essa conexão aí, essa ligação, tá bom? Vamos lá, vou começar por aqui, fica mais fácil para todo mundo. Saca só, os holandeses foram expulsos do Brasil, beleza? Eles foram expulsos do Brasil, eles foram expulsos no contexto ali das lutas da Batalha dos Guararapes, né? Que acabaram esculachando os holandeses daqui. Como consequência disso, os holandeses acabaram indo para as Antilhas. E lá nas Antilhas passaram a concorrer com o açúcar brasileiro, fazer uma concorrência. Essa concorrência levou a uma crise do açúcar, beleza? Um fator aí importante para ter início o ciclo do ouro. Outro fator, no mesmo período que estava tendo a invasão holandesa, lá no sul do país, lá na parte sudoeste, é São Paulo, Minas Gerais ali. Minas Gerais nem existia, na verdade. Mas estava acontecendo ali em São Paulo, na região de São Paulo, uma crise de escravos, porque todos os escravos agora estavam sendo direcionados para o Nordeste. Porque os holandeses, além de tomar o Nordeste brasileiro, tomou os entrepostos de tráfico de escravos na África. Então, o fluxo de escravos começou a migrar só para o Nordeste para atender às necessidades dos holandeses. Enquanto São Paulo entrou numa crise de escravos e, como consequência, levou o processo de entrada na floresta ou entrada no continente para capturar índios considerados importantes para poder alimentar e ocupar o lugar do escravo, que estava em crise, do escravo africano. Fique bem claro isso, beleza? Então essa aula aqui vai estar basicamente baseada nesse contexto. Sabendo do contexto da expulsão dos holandeses, fica mais prático entender. Aí tem aqui a expansão territorial do Brasil. Aí tem só uma análise aqui bem rápida. Deixa eu diminuir aqui minha imagem um pouco mais. Tem aí, ó, a expansão territorial do Brasil. E tem a União Ibérica, fator preponderante que influenciou no tratado, no fim do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, para quem não sabe ou para quem não lembra, era aquele acordo firmado entre Portugal e Espanha que dividia a América em dois pedaços, né? A América Espanhola e a América Portuguesa. Então a União Ibérica marca o fim desse processo. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi justamente a união que ocorreu entre Portugal. Odeio escrever, não sei para que eu invento escrever com a peste do mouse. E Espanha. Pronto. Então Portugal e Espanha vão se unir. Eita, boba séria. Vão se unir e vão formar a União Ibérica sob controle da Espanha. Enfim, se você quiser entender mais sobre isso, né? Vá lá. Na aula anterior eu te explicando tudo isso direitinho. Só tô dando a ideia aqui para você não ficar totalmente por fora. Aí aqui embaixo, tal situação acarretaria no crescimento do Brasil e na migração para o interior, principalmente pelos paulistas, né? Que são os bandeirantes, são geralmente os paulistas, beleza? Que isso aqui fique claro para todo mundo, tá bom? Bom, avançando aí. Quem são os bandeirantes, né? Bandeirantes são descendentes de escravos, que na verdade eram mestiços, que eles praticamente caçavam índios. Tinha três formas de bandeirantismo, na verdade, né? Tinha um bandeirantismo que eram de entradas. Esse de entradas era justamente para caçar ouro. Tinha um bandeirante de prospecção. Esse de prospecção, na verdade, estava procurando indígenas para escravizar. E o sertanista de contrato, que era basicamente aquele que era contratado para poder destruir quilombos. Foi o caso do Quilombo dos Palmares, beleza? Então, basicamente,
nesse contexto, os bandeirantes foram importantes. E lá em São Paulo são vistos como heróis até, pelo fato deles terem entrado no território brasileiro, né, adentrado ao território brasileiro. Inicialmente atrás de índios para serem capturados e feitos como escravos, já que São Paulo estava tendo crise de escravos. Logo depois descobriram ouro, então passaram a procurar ouro no interior do Brasil. Foi que descobriu Minas Gerais, Ouro Preto, por exemplo, né? E mais tarde também se tornaram perseguidores de quilombos, né? Destruidores de quilombos, contratados para poder destruir quilombos. Então essa era a característica dos bandeirantes. Beleza? Eles foram importantes na história do Brasil, mas são escravagistas, né? A gente sabe disso. Tem até uma estátua lá em São Paulo, né? A Praça dos Bandeirantes. Essa imagem também é bizarra, né? Bandeirante e seus escravos, e geralmente aqui índios, né? Que caracteriza esse processo, tá bom? E os jesuítas. Jesuítas que são religiosos que vieram para o Brasil, a Companhia de Jesus, como era chamado, que eles vêm para o Brasil justamente com o propósito de expandir, aqui ó, expandir a fé. Chegar ao Brasil com o objetivo de expandir a fé, que fé católica, né, claro. Então, a Companhia de Jesus vem para o Brasil, e eles são importantes porque eles entram no território brasileiro também. Eles vão entrar no território do Brasil com o propósito de encontrar índios para catequizar. Já que o objetivo deles era expandir, eles estavam procurando indígenas para fazer desses índios católicos. Importante você analisar, tem um filme muito bom que você merece assistir, né, que é chamado A Missão. Esse filme retrata a história dos jesuítas que entravam no território brasileiro para propor as missões. As missões jesuíticas eram isso. Eles entravam no território para convencer o índio de que Deus existe. Basicamente isso que ele queria fazer. E atraiu o índio para a sua categoria, o catolicismo. É dessa forma que o Brasil se tornou o maior país católico do mundo. Além de ser colonizado pela Igreja Católica, foi colonizado por católicos. O próprio Estado monarquista português era católico. A não ser quando chegou a época do Marquês de Pombal, né? Que foi nesse mesmo período do ouro e tal. Que botou para ferrar com a galera. Pois bem, os jesuítas tinham sua importância. Por quê? Porque eles entraram no território brasileiro para capturar não, catequizar índios. Ao contrário dos bandeirantes, que entraram no território brasileiro, né, para capturar índios. E é importante você fazer essa ligação entre um e outro. Eles entravam no território aqui, os bandeirantes, para capturar índios. Beleza, mas que tipo de índio? Não era qualquer tipo de índio. Geralmente eram os índios já catequizados pelos jesuítas. Por quê? Porque eles eram mais dóceis, mais tranquilos, mais práticos de catequizar. O índio que morava no interior era muito violento, era muito dito como bárbaro, né? Então, para o português, violento não, né? Assim, ele queria se defender, queria o máximo de distância possível dos portugueses. Que os portugueses, na verdade, eram os violentos. Olhando por essa ótica aqui, não era o índio violento, é o português violento. O índio só fazia se defender, tá bom? Que fique bem clara essa informação, para que não saia distorcida aí para as próximas gerações. Pois bem, nessa situação, aí vão ocorrer as famosas guerras bárbaras. As guerras entre índios e bandeirantes, ou índios e o processo de expansão territorial. Quando ocorre a descoberta do ouro, aí as guerras bárbaras vão realmente se tornar cruciais nesse contexto. Aí tem aqui, né? Ocorrido entre os anos de 1650. Olha, veja só, guerras bárbaras, o que está nesse texto aqui, não vou nem ler. Porque nesse texto aqui está colocando guerras bárbaras como uma coisa. Como se fosse a guerra dos tapuias, né? Confederação dos Tapuias. Mas vai analisar aqui e vai compreender melhor o que são as guerras bárbaras. As guerras bárbaras, nesse contexto, é justamente o processo de expansão, a marcha para o oeste da civilização portuguesa, e essa expansão levou ao enfrentamento com tribos indígenas consideradas hostis, que atrapalhavam o projeto católico de desenvolvimento da Igreja Católica e, claro, também do Estado, né, do crescimento da capitania, né, do Brasil. Então, teve que fazer necessária essa guerra para exterminar os índios. Bem simples assim. Então, botei aqui, né? O que foi a Guerra Bárbara? Foram uma série de conflitos travados entre povos indígenas contra os invasores portugueses, franceses e outros europeus. Segundo algumas análises historiográficas, as revoltas foram marcadas pela unidade de nativos contra a invasão, formando assim vários grupos, faltou esse aqui, ao longo da costa brasileira. A exemplo disso ocorreram as chamadas Confederação do Cariri, dos Cariris, e a Confederação dos Tamoios.
Bom, aí tem uma diferença entre uma e outra, né? Essas guerras bárbaras foram justamente guerras travadas contra os indígenas. Aí tem Confederação dos Cariris. A Confederação dos Cariris foi justamente no Nordeste, beleza? Já a Confederação dos Tamoios foi no Centro-Oeste do Brasil. Acho que foi no Rio de Janeiro. Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Eu acho não, tenho certeza. Foi no Rio de Janeiro. Então, na Baía de Guanabara, lembrei mais onde é. Então, a Confederação dos Cariris e a Confederação dos Tamoios foram dois conflitos distintos, mas que envolveram as chamadas guerras bárbaras. Que não foi uma guerra só, foram vários conflitos, beleza? E além disso, no Nordeste, no caso dessa Confederação dos Cariris, foi justamente marcada pelo crescimento por lado de Caruaru, Petrolina, nessas regiões aí mais no interior, no interior do Nordeste mesmo. Então, esses conflitos travados foram importantes processos de crescimento. Péssimo para os indígenas pelo fato do extermínio de algumas tribos. Alguns falam em unidade política que havia entre eles. No caso aqui, a Confederação dos Cariris. E nesse outro contexto aqui, lá no sul, a Confederação dos Samoios. Né? Há outros autores que discordam dessa visão, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, beleza? Mas que fique bem clara essa informação, o que eram as guerras, chamadas guerras bárbaras. E é claro, nesse contexto ocorre a expulsão dos holandeses. A expulsão dos holandeses representou bastante coisa no cenário político e econômico do Brasil, pois causou a queda do preço do açúcar devido à abertura de concorrência com o açúcar brasileiro. Essa situação levou à busca de novas formas de exploração econômica, ou da econômica do Brasil, e os bandeirantes foram os primeiros a encontrar ouro na região, que hoje é o atual estado de Minas Gerais. E essa descoberta causou um forte surto demográfico na região. Ou seja, galera, simplesmente a expulsão dos holandeses mudou muita coisa. E lembre-se bem, os bandeirantes já estavam entrando no território brasileiro, justamente por causa do contexto do fim da União Ibérica, né? Que depois vai acabar, né? Portugal volta a ser Portugal, Espanha volta a ser Espanha, e assim fica tudo certo. Bom, então é isso. Vamos avançar aqui pra gente ver o outro slide. Então ocorre uma corrida do ouro, velho, no Brasil. O Brasil começa a disparar, a cidade lá do interior do Brasil começa a crescer. Vamos fazer só umas análises aqui bem rápidas sobre esse textozinho aqui, ó. Fim do Tratado de Tordesilhas e o livre acesso dos bandeirantes à região espanhola. Nesse caso, os espanhóis e os portugueses vão ficar unidos, né? Vão estar unidos pelo chamado Tratado de Tordesilhas. Ou pela União Ibérica, fique bem claro isso. E consequentemente o Tratado de Tordesilhas acaba. Né? Então, isso leva à expansão dos bandeirantes com mais facilidade. São encontradas as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais, interior do Brasil, pelas mãos dos bandeirantes. Ocorre um crescimento populacional exacerbado, isso com grande imigração, chamado também de febre do ouro. O primeiro surto urbano na região de Minas Gerais. Aqui, ó. 1776, a população de Minas Gerais, excluindo os índios, superava as 300 mil almas, o que representa 20% da população total da América Portuguesa e o maior aglomerado de toda a colônia. Mais de 50% da população era negra. O resto compunha-se em porcentagens aproximadamente iguais de brancos, mulatos, né, que é um termo errado pra caramba isso aqui, e outros mestiços que em combinações raciais inteiramente americanas. Era grande a desproporção entre homens e mulheres, e no interior de vários grupos raciais, só as mulatas eram mais que os mulatos. Esse termo é muito tosco. Pois bem, esse texto é antigo, você pode ver até pelos termos também, que são termos considerados racistas. E basicamente nesse texto aponta que Minas Gerais virou um conglomerado de gente, velho. Tinha gente pra caramba lá. E isso justamente por causa do ouro. Vai levar a um conflito, uma guerra, que vai ser chamado na história de Guerra dos Emboabas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, para você entender depois, que foi a guerra justamente uma guerra entre bandeirantes e estrangeiros pelas Minas Gerais. Pela questão das Minas Gerais. Essa guerra teve consequência o quê? Como consequência, a coroa portuguesa veio intervir, né, disse que agora ela toma conta das terras, faz parte da coroa, e eles vão cobrar imposto em cima disso para que não haja mais conflito. Beleza? Então foi isso que ocorreu. Aí nesse contexto ocorre aí como é que o processo de extração do ouro e como isso se deu no Nordeste, na região brasileira de Minas Gerais. Aí vamos lá. Extração do ouro, né? Tem a extração. O ouro bruto. Não pode circular ouro bruto. A pepita de ouro não pode ser circulada. Tem que ir para uma casa de fundição,
nessa casa de fundição é derretido, é tratado, selado e só assim poderia ser comercializado, beleza? Em barra, organizado com o brasão da coroa portuguesa, tudo prontinho. Então é dessa forma aí que ocorria o processo do ouro. O ouro não podia ser circulado bruto. Claro, isso vai gerar um monte de revolta, né? Porque tinha cobrando um imposto sobre isso, que era 1/5. 1/5 do ouro era dado à coroa portuguesa como imposto pelo ouro encontrado, beleza? Se interessa, vamos passar. Bom, e é nessa situação que vão ocorrer as famosas guerras dos mascates, né? Que vai ser em Pernambuco, essa guerra dos mascates, 1709, 1710. Essa guerra é travada entre Recife e Olinda e vamos fazer essa compreensão. Veja só. Para isso, esse movimento Guerra dos Mascates faz parte de um contexto conhecido também como movimentos nativistas, que são movimentos ditos como os nativos. A Guerra do Emboabas, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, é um exemplo de movimentos nativistas, beleza? Os chamados movimentos nativistas constituem-se em revoltas isoladas ocorridas na então colônia do Brasil, no final do século XVIII, em que se emildaram as situações de conflitos entre os filhos da terra e os chamados reinóis, e que propõem um quadro que faz parte do sentimento nacional que eclodiu em vários territórios das Américas e de outras partes, dos quais fazem parte a aclamação de Amado Bueno, a revolta de Beckman no Maranhão, a revolta Filipe dos Santos em Vila Rica, a guerra do Emboabas dos Mascates, a Conjuração Baiana, revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana, esta já no século XVIII. Nas primeiras insurreições prevaleceram as razões de ordem econômica, mas nas seguintes houve preponderância do sentimento nacional e na motivação das revoltas. O que acontece é o seguinte, na motivação dos revoltosos. O que acontece é o seguinte, é uma divisão. Revoltas nativistas são todas as revoltas que aconteceram em território nacional. Então podemos dividir essas revoltas em duas partes. Uma, por questões mínimas, problemas econômicos internos, questões internas. E a outra parte, nativistas, com movimentos mais complexos, movimentos mais dinâmicos, com ideias mais libertárias, com sentimento nacional mais apurado. Que é justamente a revolta, essa segunda opção aqui, deixa eu só grifar para vocês. Essa parte tem aqui, ó, Conjuração Mineira, Revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana. Vão ser revoltas que vão envolver o sentimento nacional, os ideários de liberdade aplicados pelo pensamento iluminista. Já essas outras aqui, vou botar aqui a Revolta de Beckman, Maranhão, né, Filipe dos Santos em Vila Rica, Guerra do Emboabas e Mascates, essas fazem parte do conflito que fica marcado como problemas internos, né, problemas internos aqui do Brasil. Então essa primeira parte aqui podemos caracterizar como primeiro aspecto. E aqui como segundo, que era bem mais complexo, tá bom? Avançando, galera, vamos entender mais um pouquinho o que foi a Guerra dos Mascates, né? Aí tem aqui esses pequenos tópicos aqui que ficam práticos da gente entender. Gosto muito de trabalhar com tópicos, fica bem mais simples. Deixa eu só botar o apontador aqui. Vamos lá. A guerra entre as duas principais vilas de Pernambuco da época, Recife e Olinda. Ou seja, Recife e Olinda, os dois vão brigar, vai ser um conflito entre essas duas cidades, essas duas vilas, que eram super importantes e eram tidas como cruciais no cenário de Pernambuco. Aí aqui, ó. Antes da chegada dos holandeses, Olinda era a principal vila da região. Com a chegada de Nassau, Recife passou a ser a principal cidade de Pernambuco. Desenvolvimento de ruas, pontes, canais e teve o principal porto da região. Ou seja, Recife, após a invasão holandesa, evoluiu muito mais do que Olinda. Tinha um porto, tinha uma estrutura mais organizada, tinha uma região mais moderna, tinha uma situação mais rica. Os holandeses deixaram para os recifenses uma grande herança, né? E isso fez com que Olinda ficasse menor, atrasada, né? Mas era capital. Aí, vamos continuando aqui, né? Continuando. No ano de 1709, Recife passa para a categoria de vila, causando assim grande revolta por parte de Olinda. Ou seja, Recife pede ao governo para que ele constitua a categoria de vila a Recife, a autonomia política. Sendo que os holandeses não gostaram muito, até porque havia uma relação ali de devedores e credores, né? Os pessoal de Olinda devia para o pessoal de Recife.
os recifenses, que eram comerciantes, eram chamados de mascates, que era um termo até pejorativo para a época, que eram os vendedores. Então, os mascates eram os vendedores. Por isso que o termo é Guerra dos Mascates, beleza? Que fique bem claro. Então, os olindenses, que eram atrasados, senhores de engenho, estavam devendo dinheiro aos mascates do Recife. E esse atrito, depois que Recife pediu para se tornar vila, vai ter atrito. Então, ocorre de fato o conflito. Prosseguindo. Esse conflito só teve fim com a chegada de Félix Mendonça, que veio para o Brasil no ano de 1711 e acatou a causa de Recife, prendendo os revoltosos de Olinda, sendo alguns condenados à morte. Então, praticamente, essa revolta vai acabar com a intervenção da coroa portuguesa nesse processo, dando a causa a Recife e dando a ela o título de fato de cidade, de vila independente, né? Como consequência, vai ganhar posteriormente ali o título de capital também. Esse passo aqui foi extremamente crucial, beleza? Aí vamos lá ver algumas questões, né? Vamos entender aqui. Essas revoltas nativistas a gente vai ver agora, continuar na próxima aula, o resto das revoltas, que é justamente a Revolução Pernambucana. Aí para entender a Revolução Pernambucana, a gente vai ter que passar pelo Iluminismo, a gente tem que passar pela Inconfidência Mineira, pela Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e Confederados do Equador, beleza? Próxima aula, se prepare que ela vai ser longa pra caramba. Eu vou tirar aí minha imagem, vou colocar ela bem aqui no cantinho. Vai ficar bom aqui, bem em cima dessa data aqui que é ver. E eu vou explicar essa questão, vamos logo ler o enunciado, que diz assim. Logo, a gente começa logo por aqui, que é a parte mais importante, beleza? Aí tem assim, a Guerra do Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como, veja só, vamos ler aqui de novo o texto para entender, né? Esse texto fala sobre a Guerra dos Mascates, né? A confrontação entre a loja e o engenho tendeu a assumir, tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal de escopo jurídico institucional entre um Recife florescente que aspirava à emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-la numa sujeição irrealista. Essa ingênua fachada municipalista não podia, contudo, resistir ao embate dos interesses em choque. Logo revelou-se o que realmente era. O jogo ensina a esconder uma luta pelo poder entre o credor urbano e o devedor rural. Esse texto aqui, basicamente, ele fala sobre a revolta, a guerra dos mascates em Recife, né? Ele traz justamente essa reflexão. Só que a pergunta não envolve apenas guerra dos mascates. E mesmo assim, se você não tivesse lido o texto, dava para responder tranquilamente, porque esse texto não tem nada a ver com a pergunta. Quer dizer, tem um pouco, né? Claro, tem a ver, né? Mas não vai ajudar em nada. Guerra do Emboabas, dos Mascates e Vila Rica, verificadas na primeira década do século XVIII, podem ser caracterizadas como o quê? Letra A. Movimentos isolados em defesa dos ideais liberais. Ó, vamos marcando aqui, né? Quando falar que em defesa dos ideais liberais, os ideais liberais eram Conjuração Baiana, Mineira e Revolução Pernambucana. Essas são chamadas de revoltas cujo propósito era o ideal liberal. Aí vou continuar. Nas capitanias, com a intenção de criarem governos republicanos. Esses governos republicanos também eram características do pensamento iluminista e eram características das revoltas que a gente vai ver nas próximas aulas. No caso, a Revolução Pernambucana e Confederados do Equador. B. Movimento de Defesa das Terras Brasileiras, que resultaram no sentimento nacionalista visando a independência do Brasil. Isso também está errado. Não tinha esse pensamento nacionalista, não tinha esse viés nacionalista. Essas revoltas aqui que está perguntando o exercício, beleza? C. Manifestações de rebeldias localizadas. Oh, essa aqui tá interessante. Rebeldias localizadas que contestavam alguns aspectos da economia e dominação do governo português. Essa aqui tá muito coerente, parece ser a verdadeira. Pelo fato de que essas revoltas em Boabas, Mascates e Vila Rica foram revoltas localizadas, não tinha um projeto político, não tinha nada disso. Foram revoltas causadas por problemas, aspectos internos, aspectos políticos e econômicos internos. No caso de Recife, a questão da vila, que pode ser também essa guerra dos mascates ser relacionada a aspectos econômicos, como diz no próprio texto aqui, ó, que foi uma luta entre o credor urbano e o devedor rural, beleza?
E, claro, o domínio português. O domínio português que depois vai lá e bota o terror na galera, acaba com a revolta. Ou até mesmo ele interfere, que nesse caso concedeu a Recife o título de vila, levando ao conflito. Então a letra C é a correta. Vamos ler as outras só para ter certeza. Manifestações das camadas populares das regiões envolvidas contra as elites locais, negando a autoridade do governo metropolitano. Também está errado. Letra E. Manifestações separatistas de ideologia liberal. Já está errado. Porque isso aqui é o ideal do iluminismo. O iluminismo só vai entrar em cena mais na frente. Na revolta, nas revoltas nativistas da segunda metade do século XVIII. Beleza? Próxima questão. Vou tirar minha imagem dessa vez. Para que você possa acompanhar aí a leitura. Deixa eu só coisar aqui. Para ampliar mais, deixar bem grande para você. Agora. Melhorou. Vamos lá. Diz assim a pergunta. Vamos ler logo a pergunta. Se caso for necessário, a gente lê o texto. Que eu acho que se eu me lembro dessa questão, vai ser necessário. Ó, tá dizendo aqui, ó. A partir do texto acima, assinar a alternativa correta. Ou se está dizendo dessa forma, então basicamente você tem que ler o texto. Certeza total. Então bora lá. Segundo o historiador Pedro Pontoni, no livro Guerra dos Bárbaros, abre aspas, sem dúvida alguma a compreensão dos povos ditos tapuias como uma unidade histórica e cultural em oposição não só ao mundo cristão europeu, mas aos povos tupis, habitantes do litoral, foi um dos elementos mais importantes na caracterização coeva da unicidade dos conflitos ocorridos no Nordeste, ao longo das décadas finais dos 600 e início dos 700, no contexto específico do processo de expansão da pecuária, isso, e portanto da fronteira. Um fator aqui importante que a gente deve analisar aqui, parou aqui, deixa eu botar até em minha imagem. O texto agora revelou a informação que eu até deixa passar em branco. Mas agora a gente vai ver. Que é o que? Veja só. Quando ocorre a expansão territorial do Brasil, a sociedade brasileira fica mais complexa. Beleza? Mais complexa como? Vou dar um exemplo. Quando era ciclo do açúcar, a sociedade brasileira era um triângulo que era muito simples de entender. O homem livre, branco, né, senhor de engenho. Tinha um homem livre, nesse caso branco que trabalhava assim, que tinha sua liberdade, e tinha o negro e o índio, que estava na última classe social. Beleza? Era assim que funcionava. O branco possuidor, o branco despossuidor e o negro e o índio estava lá embaixo. Com o início do ciclo do ouro, a economia brasileira se altera. Ela se modifica. E quando a economia se modifica, a sociedade brasileira também se modifica. Começa a surgir outros elementos sociais. Por exemplo, o caixeiro viajante. Por exemplo, pessoas que transportavam alimentos. Pecuaristas, pessoas que começaram a criar gado. A sociedade brasileira está ficando muito grande, tem mais gente. E muita gente concentrada no sul. Então o Nordeste, aqui na nossa região, vai começar a expandir para o Oeste, criando gado, abrindo espaço para a pecuária. Como diz na própria questão, por isso que eu parei aí. Lembrei desse detalhe. Então a pecuária vai ser o fator-chefe nesse contexto. A produção de charque, carne, para alimentar a população brasileira. Então a expansão para o Oeste aqui, nas nossas terras, foi justamente marcado pela questão da pecuária, beleza? Que essa informação aí fique clara. Eu vou tirar minha imagem novamente. Já a gente volta. Então vamos continuar lendo o texto, né? Fala aqui, ó. Expansão da pecuária e, portanto, da fronteira. De fato, a extensa documentação colonial refere-se ao... É isso mesmo? Refere-se ao conjunto de confrontos de sublevações de grupos tapuias do sertão nordestino como uma guerra dos bárbaros, unificando, dessa maneira, situações e contextos peculiares. Por isso, tal como o episódio das chamadas Confederação dos Tamoios, inventado pela intuição de Gonçalves e Magalhães, a Guerra dos Bárbaros foi igualmente tomada pela historiografia como a confederação das tribos hostis ao Império Português, um genuíno movimento organizado de resistência ao colonizador. Câmara Cascudo, que conhecia bem a documentação colonial do Rio Grande, criticou em sua história aqueles que,
lembrando a dos tamoios, chamavam a Guerra dos Bárbaros romanticamente de Confederação dos Cariris. Não houve plano comum nem unidade de chefia. Aí, a partir do texto acima, assinale a alternativa correta. Beleza, lemos o texto. Vamos para as respostas aqui e eu vou já começar a ficar riscando. Deixa eu botar aqui. Novamente vou colocar minha imagem agora só aqui em cima. Eita. Tá bom assim. Bom, antes que assim perca o raciocínio, vamos lá. Diz assim: letra A. O autor defende que a existência de uma confederação dos Cariris. Veja, o autor defende que a existência de uma confederação dos Cariris, ou mesmo uma guerra dos bárbaros generalizadas, são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial. Essa aqui está muito coerente. Está possivelmente sendo certa. Ele está dizendo aqui, já no finalzinho, ó. Não houve plano comum, nem unidade de chefia. Basicamente, no texto, está dizendo que esse negócio de guerras bárbaras, esse negócio de confederação dos tambores, confederação dos cariris, não teve nada disso não, velho. Isso foi uma interpretação equivocada. É o que diz na A também, né? Então, já pode ser a A. Mas vamos ler as outras para ter certeza. B. O autor associa guerras dos bárbaros à confederação dos tamoios. Beleza. Defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. Ele critica que, ele não diz que guerras bárbaras e confederação dos tamoios, beleza, pode ser a mesma coisa. Mas ele não tá concordando com isso. Ele não defende que ambas foram isso. Então tá errado. C. O autor defende a existência de um confronto entre as forças de colonização e as populações indígenas sertanejas, organizadas em frente comum. O autor defende a existência de um confronto entre as forças de colonização. Veja, o autor defende a existência de um confronto entre as forças de colonização e a população indígena sertaneja, organizadas em uma frente comum. Não ocorreu isso. Está errado. Ele está criticando justamente isso. D. O texto defende que nunca existiu um levante indígena sertanejo. Veja, o texto defende que nunca existiu. Cara, quando vê essas palavras assim, porque realmente está errado. Existiu um confronto, sim. O que está dizendo aí no texto é que esse confronto não teve essa unicidade, não teve essa unidade política. Guerra, Confederação dos Tamoios, Confederação dos Cariris, não ocorreu nada disso. E letra E, segundo o autor, por não haver unicidade, há resistência indígena contra o colonizador. Na resistência indígena contra a colonização, essa resistência não teria existido. Já está mentindo aqui, dizendo que a resistência não teria existido. Claro que houve resistência, porém não foi dessa forma como diz aqui que foi organizada, beleza? Então a correta de fato, letra A. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Saideira, né? Vamos lá. Vou botar a imagem aqui. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco entre 1710 e 1711, foi um conflito entre diferentes elites políticas e econômicas localizadas em Olinda e Recife. Resultando da ascensão da elite mercantil de Recife. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Letra A. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife enquanto vila, o que conferiu a elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político na capitania, mediante cargos da Câmara Municipal da nova vila. Ixi, tá parecendo correta. Tá parecendo correta. Tá dizendo que Recife se tornou, né, gigantesca, né? Afirmou Recife como cidade, como vila. Conferiu a ele a elite dessa povoação os meios de consolidar seu poder político na capitania, mediante cargos na Câmara Municipal da nova vila. Correto. Vamos ler as outras. Os mercadores de Recife foram politicamente apoiados em sua revolta, veja, contra o poderio dos senhores de olindenses em diversos grupos sociais livres do Recife e Olinda, assim como os pequenos números de escravos. Está errado. Não teve esse apoio todo de diversos grupos sociais. Beleza? Isso foi uma guerra de elites, uma guerra de poderosos, senhores de engenho contra grandes comerciantes. C.
A Guerra dos Mascates foi um conflito político entre senhores de engenho e mercadores do grande porte de Pernambuco no início do século XVIII, que se estendeu por outras províncias do atual Nordeste, como Ceará e Rio Grande do Norte, que está errado. Não se estendeu por canto nenhum. Está dizendo aqui que foi pelo Ceará e aqui está dizendo que foi pelo Rio Grande do Norte. Não ocorreu nada de expansão da Guerra dos Mascates. Então está errado. D. Os mercadores de Recife, em sua ânsia por liberdade, olha, já está adotando a ideia do iluminismo aqui, liberdade, proclamaram a República em 1711, proclamação, entretanto, revogada pelas autoridades coloniais. Está errado, eles não tomaram poder e nem tinham esse propósito. Não é? A próxima letra é: em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, elevando Recife à categoria de vila, mas dando à elite olindense a primazia sobre os cargos da nova Câmara Municipal do Recife. E essa questão aqui está errada, porque não deu a Recife o poder. Tipo, deu a Recife o status de vila, beleza. Mas está dizendo aí que eles tiveram que ainda reportar a Câmara de Olinda para resolver os problemas? Não, então tá errado. Correto, letra A, pessoal. Facérrima, diz assim, a letra A, só pra gente revisar aqui e fixar o conhecimento. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife enquanto vila, o que conferia à elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político na capitania, mediante cargos na Câmara Municipal da nova vila. Ok, correto. Letra A é a correta. Bom, turma, valeu. Espero que você tenha compreendido aí, gostado. Coloque suas dúvidas lá no chat, se você tiver alguma, que a gente pode responder na próxima aula, beleza? Então, abraço para todos e até a próxima. Valeu!